Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos com mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você quiser receber os nossos programas, nossas notificações, ative o sininho. E hoje nós estamos com o Ricardo Saraiva, o Big. E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, o Farol da Baixada iluminando as pessoas tão importantes que vivem nessa região. E aqui com a Virgínia. É isso aí, Virgínia. Olha, é um prazer recebê-la aqui para esse bate-papo, né? Virgínia, você é produtora cultural, teatral, e eu sei que você tem uma escola de artes cênicas de Santos, né? Então eu queria, assim, muita curiosidade nossa, saber como é que você enveredou por esse caminho, se já é desde a sua infância, como é que foi que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu viria aqui participar do podcast do Farol da Baixada, que eu acho que veio para inovar, né? A gente poder falar de cultura com mais liberdade. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu estou muito feliz de fazer parte de mais uma caminhada dessa junta aí com vocês. Bom, eu sou diretora da Escola de Artes Cênicas de Santos, né? Eu nunca pensei que eu fosse me tornar atriz, então eu comecei fazendo direito. E quando eu comecei fazendo direito, depois busquei uma oficina de atuação, adorei, né? Que eu falo que o teatro que me escolheu, e aí no finalzinho da faculdade de direito eu fui estudar artes cênicas. Então surgiu daí, aí de lá para cá, nunca mais vou fazer 30 anos agora de atuação, né? de TV, de cinema, de teatro como atriz, e fundei a Escola de Artes Cênicas de Santos aqui na Baixada. Vai fazer 23 anos que a gente já está no mercado, trabalhando na formação desde criança, a partir de 4 anos, jovens, adultos, sem limite de idade, né? A gente tem uma galera mais velha lá. Então, é um curso que dá a graduação de ator, né? Então, eles têm lá o curso de 3 anos de formação, com várias matérias no curso, teatro, cinema, TV, dublagem, enfim. Um curso voltado para atuação, profissionalizante para atuação. Você sentiu que necessitava aqui na nossa região de uma escola que abordasse não só teatro, né? Porque existem escolas de teatro, né? Sim. Mas que fosse voltada mais para essa artes cênicas mesmo, né? Profissionalizante. Isso mesmo. Então, me conta uma coisa. Então, eu sempre imagino que quem faz teatro, quem envereda por esse ramo, são pessoas já desinibidas, espontâneas, já falantes. Você acha que é esse o perfil? Como é que... Porque eu acho que eu conheço uma que é super... A gente conhece vários aí, né? Que são tímidos. Mas é uma característica... As pessoas acham que geralmente quem está nessa área, na área artística, é desinibido, é despojado. A gente fala que quem está na área artística tem uma boa oratória, mas não quer dizer que a pessoa seja desinibida, né? Então, muitos artistas realmente são muito tímidos, só falam o essencial, se transformam na hora do gravando, na hora que abre a cortina, mas fora dela são bichos do mato mesmo. Virgínia, me diz uma coisa. Eu já assisti no mínimo umas 4, 5 peças suas e quase todas, que pelo menos que eu assisti, tinham um viés político muito importante. Por exemplo, quando eu te conheci, pela primeira apresentação que eu tive conhecimento da escola de teatro que você dirige, foi um ato... Aliás, foi uma peça que falava sobre a questão do Raul Soares. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa peça e também, porque teu pai foi um militante histórico aqui da Baixada Santista. Eu sei que isso emociona todos nós, mas nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Eu queria que você... Foi assim que eu te conheci e as outras peças que eu participei também, que eu vi... Sim. Sempre tinha um viés político. Eu acho que isso é muito importante porque me parece que a cultura, ela abre a cabeça das pessoas. Sem dúvida. Quando, por exemplo, na ditadura militar, a primeira coisa que eles cortaram na vida do brasileiro foi a cultura. Contigo aí para...
Teatro, né? Assim, ao meu ver, como educadora de cultura, né? Teatro, ele é uma forma de protesto. Então, é óbvio que a gente tem todas as encenações com entretenimento, né? Mas a gente não pode deixar de falar que o teatro é uma forma de protesto, né? Então, eu sempre que posso, estou fazendo montagens ligadas, né, a fatos históricos, não só como a gente se conheceu num espetáculo aí falando da ditadura militar, mas a gente sempre acentua fatos históricos, né, para que eles não sejam esquecidos. A gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né, a gente fala dos movimentos de arte no Brasil e no mundo. Então, é uma forma que esses temas não sejam esquecidos, né? Então, quando a gente fala da ditadura militar e o nosso trabalho lá, que a gente se conheceu falando da ditadura, você citou aí a questão do Raul Soares. Então, quando eu pensei em fazer um espetáculo falando da ditadura, eu não tinha como deixar para trás a informação do meu pai, né, que foi sindicalista aqui na Baixada Santista, esteve preso no Raul Soares, e as histórias que eles contavam, né? Ele contava, minha mãe conta até hoje, falando de como que era chegar em casa e todos os dias olhar ali para ver se a aliança do meu pai não estava embaixo do tapete na soleira da porta, que senão ali era um sinal de que ele não voltaria mais, né? Então, tem algumas coisas que não tem como deixar para trás. Então, dentro do espetáculo Ditadura, Cárcere de Ideias, eu coloquei uma cena específica do navio Raul Soares, contando como que era, como que chegavam as mensagens lá para eles, como que essas mensagens saíam em direção à família, que era através dos bolsos das crianças, né? Então, eles não faziam revista nas crianças. Então, as mães levavam as crianças com roupas com bolsos e ali eles depositavam todas as mensagens que eles queriam passar, o que eles estavam passando, o que eles tinham necessidade, os medos, né? Os pavores que estavam acontecendo ali dentro. Então, era uma maneira de comunicação com o mundo externo aqui, né? Infelizmente. Só para o público saber, para a gente... era um navio que veio do Rio de Janeiro navio e atracou. Sim. Atracou aqui em Santos. Isso mesmo. E ele era sindicalista, né? E foi preso nesse navio, né? Isso, como vários, né? Muitos desapareceram também, né? Que eram jogados aí no mar, né? Na barra aí de Santos, enfim. Ele não, ele saiu do navio, enfim, depois ainda continuou com a luta pelo sindicato, né? Da Codesp, que ele trabalhava. Ele era portuário, ele era... motoreiro da Codesp, trabalhou até 1985, final da ditadura militar, né? Então, ele foi bem atuante, ele estava bem, ele se aposentou em 1985, então, ele estava muito atuante. Então, a cena do navio Raul Soares é uma das cenas realmente mais emocionantes, né? Por conta desse cunho de memória que a gente tem. E depois fomos convidados a levar o espetáculo. Nós estávamos em cartaz no Bibi Ferreira, em São Paulo. E aí lá tinha um produtor argentino que assistiu o espetáculo e veio perguntar se vocês não querem levar esse espetáculo para a Argentina? Só que eu queria que vocês fossem contar a ditadura da Argentina, né? Aí eu falei, não, tranquilo, fazemos, né? Fazemos qualquer negócio. E vocês fizeram a peça com a questão da ditadura também da Argentina? Nós tínhamos, na época, um elenco com 13, 14 atores. Nenhum deles falava em espanhol. Nenhum deles. E fomos contar a história da ditadura argentina, né? No espetáculo. E você fala espanhol? Não hablo espanhol, tu não estás entendendo. E aí, o desafio maior era levar um espetáculo para os argentinos, falando da história dos argentinos, na boca de atores brasileiros que não falavam espanhol. Então, o que fizemos? Né? Os atores decoraram o texto todo. Qual foi a criatividade que usaram? A criatividade não falta, né? Nenhuma. Então, os atores decoraram o texto e fomos lá. Fizemos um final de semana, ficamos em cartaz lá na Argentina, aplaudidos de pé pelos argentinos. Nossa, foi emocionante. Decoraram o texto, que bárbaro. E a gente fala uma curiosidade, né? Que todas as entrevistas, que nós demos entrevistas lá para todas as TVs locais, jornais e tal, e os atores, assim como eu, nós só respondíamos as entrevistas com frases do texto, que era
era a única coisa que a gente sabia, né? Porque em Buenos Aires? Nós fomos para Posadas. Posadas. E aí nós respondíamos todas as perguntas. Se a gente vê os vídeos das entrevistas, os atores respondem com frases do espetáculo. Que Então foi assim, fomos ovacionados. Puta criatividade, hein? E vocês se apresentaram mais em algum país, assim? Não, fomos só para a Argentina. Só na Argentina, Sim, mas aqui no Brasil, em vários lugares, Sim, né? aqui ficamos em cartaz, aí o espetáculo, Ditadura, o Noches Negras não, foi só para a Argentina porque falava da ditadura lá, era em espanhol e tal. Noches Negras, porque era chamado, foi assim que foi chamado, né, a ditadura lá. E aqui a gente apresentou o Ditadura Cárcere de Ideias, aí sim ficou em cartaz aí durante um tempão, mas foi uma baita experiência, viu? Foi bem legal a gente poder contar a história de um outro país, né? E eles falando para os argentinos, o nosso elenco era nativo. Porque eles estavam muito bem. Me diz uma coisa, quantos anos são a escola? Porque todos são alunos, né? Eram alunos. Sim, o curso é de 3 anos na escola. Então, a metade desses atores do espetáculo eram atores que já tinham se formado na escola. Então, a gente, além da escola, eu tenho um grupo de teatro, que é um grupo de teatro profissional, que a gente faz montagens, né? Seja sobre algum fato histórico, como a ditadura, a gente tem o teatro corporativo que a gente leva para as empresas. Fizemos até com bancários, né? O Dia Internacional da Mulher. Então, a gente faz a Semana da Enfermagem. A gente tem, o grupo também aborda temas infantis. Então, a gente leva o teatro pedagógico para as escolas também. Fizemos uma parceria também com o sindicato no mês das crianças, né? Que nós levamos as crianças das escolas ali do entorno do sindicato. Levamos todas para assistir gratuitamente lá em parceria com bancários, vários espetáculos infantis, de contos infantis, né? Então, o grupo, ele é específico para isso. Ele é um grupo de atores que são profissionais, que já terminaram o curso, e aí a gente faz esses trabalhos extras aí, focados em temas variados, né? E sempre com muita qualidade, né? Nós tivemos uma feira... que eu assisti alguns, né? Sim. E tivemos uma feira lá do sindicato, né? Que agora vai ser, dia 24 de junho. A gente vai ter estar uma lá de feira novo. na Washington Luiz, 140, de artesanato, em que o grupo da Virgínia se apresenta também, fazendo uma intervenção com mulheres, né? Mulheres emblemáticas, né? Na luta das mulheres. Nossa, é fantástico, né? A gente levou uma intervenção cênica, como você falou, Revolucionárias, que conta a história ali de várias mulheres que foram... Mulheres ícones, né? Que se destacaram. Quais serão as mulheres que serão lembradas nesse episódio? Esse agora é segredo. É o antigo. É porque nós tivemos recentemente um grupo, me parece, de 6 atores que vocês apresentaram também em parceria com o sindicato, que estava lá. Eu lembro do Max, do Engel, do Che Guevara, vamos ver se lembra todos. Mandela. Nelson Mandela. Tinha mais o Carlos Marighella. E quem mais? Tinha um outro que era Che Guevara. Che Guevara eu já falei. Já falou. Eram 5 atores. Então, e olha, e legal porque eu comecei isso, porque o próprio tipo, né, físico das pessoas era e você, não sei porque a gente vê, eu conheço a maioria dos alunos de vocês. Sim. E você olha assim, agora, como vocês conseguem tipificar? E as pessoas, eu assisti um episódio muito rápido, aliás, que vocês construíram em menos de uma semana, né? Diga-se de passagem. Em menos de uma semana. E para nós, eu fiquei muito emocionado. Foi muito importante. Aliás, a boinazinha do Che Guevara era minha. E eu tenho uma boina para presentear. O ator que fez o Che Guevara está lá no sindicato. Perfeito. Na hora que ele for lá, ele vai receber uma boina do Che Guevara que eu vou dar para ele. É isso aí. Na outra intervenção que nós fizemos, tinha lá algumas mulheres, né? Que a gente se destacaram, né? A Frida, a Chica da Silva, a Caramuru,
Rosa Luxemburgo, né? E aquela paquistanesa também. A Malala. A Malala. E aí agora a gente vem novamente em parceria, né, na feira, e a gente vai trazer algumas surpresas. Quero estar lá pra vamos ver. trazer outras surpresas aí para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante, que eu acho que a forma do teatro que vocês fazem, esse tipo de intervenção junto com a população, conversando, quando é que nós vamos começar a fazer? O Sindicato dos Bancários quer ser parceiro de vocês para a gente ir fazer essas intervenções na rua, nos bairros. Eu queria que... Vamos amarrar um trabalho desse, que nós precisamos levar a cultura para a população daqui da Baixada Santista. Com certeza. E uma das coisas que você falou é a questão do o que aproxima essas personalidades do povo, né? É a caracterização, né? A caracterização do ator mais próximo possível daquele personagem. Por isso que você, né, vê o Che Guevara, o Che Guevara em cena, né? Porque a gente tenta cuidar dessa questão, assim, achar um ator parecido, mais próximo, mas tem a questão da caracterização, do estudo do personagem, para que até o modo de falar dele seja parecido, né? Se transformam, né? Se transformam, com certeza. É impressionante o trabalho que é feito. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, com relação a esse teatro político, né, essas intervenções, que tem um sentido de ser, não é? São lúdicos, mas tem uma mensagem, né? Sem dúvida. E nós passamos, nesse último período, por uma volta de um fascismo, né? De um reacionarismo que é expresso pela negação da ciência. A gente vê terra plana, contra as vacinas, né? Coisas que você fala, não, isso aqui ninguém vai acreditar. Não, acreditam. Então, esse negacionismo, essa intolerância com o diverso, né? Com as pessoas que pensam... o exacerbação, né, do racismo, do feminicídio, isso sempre existiu, mas muitas pessoas se viram à vontade para colocar os seus demônios para fora também, ficou né? Mais latente, né? Deram voz a isso, né? Deram voz, exatamente. Naturalizaram isso, né? Sim. Então, eu gostaria de saber, assim, no seu ponto de vista, como que a cultura, né, pode ser trabalhada, ou qual o papel que a cultura tem para a gente lutar contra isso, né? Porque é uma evolução, né? Sem dúvida. A cultura, ela é conhecimento, né? A gente fala que a cultura é uma forma de você criar a identidade da pessoa. Então, a partir daí, você faz com que ela tenha diversos olhares para a mesma situação. E eu acho que isso também facilita o lidar com o outro, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, você vê uma representação de outra vida, você consegue parar e pensar, né, naquilo, né? Então, enquanto o teatro, por exemplo, você tem métodos de interpretação onde você faz com que o público se emocione com aquilo que você está falando. E outros métodos que você faz o público se conscientizar politicamente sobre aquilo que você está falando. Então, o teatro te dá essas ferramentas. Então, cada vez mais é extremamente importante você usar a arte para poder fomentar esse tipo de cultura, né? A gente fala que o teatro chegou no Brasil com o padre Anchieta para catequizar os índios. Então, ele usava o teatro para mostrar os dogmas ali da religião, né? Do catolicismo. O teatro, ele é para isso, é para você conscientizar. É óbvio que, né, a gente faz um comparativo porque é histórico, mas a gente não tá para enfiar goela abaixo nada, né? Sim. Mas a gente usa como uma ferramenta de conhecimento, uma ferramenta de transformação. O teatro, ele é usado para transformar. Você leva... o Vic estava falando, né, de como que a gente vai fazer essa parceria de levar na comunidade. É extremamente importante a pessoa se ver naquela situação artística, por exemplo. Nós tivemos um casting agora para um filme há pouco tempo, onde a gente precisava de um ator negro. E nós fomos
fomos fazer o levantamento em todo o cadastro de alunos, ex-alunos da escola, e a gente não tinha nenhum ator naquele momento, e fomos buscar um rapaz na música para poder suprir aquela vaga de um filme. Então, o que isso quer dizer, né? Que às vezes o negro, a pessoa de baixa renda, ela não se enxerga naquele contexto. O nosso papel é esse. O nosso papel enquanto sociedade, enquanto formação de opinião, formação de cultura, educação, é fazer com que as minorias se vejam inseridas naquilo. Como, né? Como não? Então, hoje a gente vê que então vocês têm um olhar especial para trazer essas pessoas para serem a gente tem que iniciada. ter, né? A gente tem que isso ter. é importante. Eu acho que a gente, semestralmente na escola, né, a gente faz lá processo seletivo. Então, é um momento que a gente fica antenado para essas pessoas, né? Para o trans, para o negro, para a pessoa de baixa renda. Então, eu sempre falo que o talento, ele, na maioria das vezes, ele não está em quem tem grana. Porque o cara, às vezes, ele tem grana, ele pode estudar em Nova York, ele pode sair do Brasil, ele pode se aperfeiçoar, mas às vezes o talento está naquele cara que não se vê naquele contexto. Então, o nosso papel social dentro da escola é ir buscar essas pessoas, né? É dar possibilidade para a pessoa chegar até lá e ter ali um incentivo para ela começar a se ver naquele contexto que também é um meio profissional, né? Sim, claro. E eu acho que por isso, né, esse papel tão importante da cultura, né? E a cultura, assim, é muito vasta. A gente fala em cultura, é muita coisa, né? Mas é que esses governos, né, autoritários, né, que são, nesse caso, fascismo, nazismo, chegaram a queimar 200 mil livros, fizeram fogueira com livros. Eles atacam... Uma das primeiras coisas que eles atacam, que o seu pai foi vítima, e o nosso presidente, diversos diretores do sindicato também, né, ficaram presos no Raul Soares, tudo, é o ataque à organização dos trabalhadores, né, aos sindicatos, à intervenção. E a intervenção na cultura, né? Não é à toa que nesse governo anterior, uma das primeiras fake news, era contra a Lei Rouanet. Aí, se você perguntava para alguém, ninguém sabia explicar o que era. Não sei o que é, uma coisa muito ruim. Mas sabe que alguém está mamando, né? Sabe que alguém está mamando, mas não sabe nem o que é a tal da lei, né? Então, vão reproduzindo informações, né? Desinformação, na verdade, mas isso é o quê? Está atacando a cultura. Ele atacou as universidades, porque a universidade também é um centro de reflexão, né? De produção de ciência e de conhecimento. Ele quis tirar a educação. E a né? educação. E a cultura, que tem a ver, exatamente. Que faz o que motiva as pessoas a pensarem. É a cultura e a educação. Então, a partir do momento que você tem seres não pensantes, está ótimo, porque, né, você vai poder usar aquela informação do jeito que você quiser. Por isso que surgiu tanta fake news em relação à Lei Rouanet, de grandes projetos que as pessoas mamam na cultura. E não é bem assim, né? As pessoas nem se deram o trabalho. Por isso que o nosso trabalho como artista é informar. A gente, toda vez que eu posso, a gente está sempre informando. A pessoa fala alguma coisa que não é real, a gente está ali para falar a verdade, né? Deixa eu pegar um gancho aqui na fala da Eneida, que eu achei interessante. Eu queria perguntar para você, Virgínia, se já dá para sentir qual é que é a diferença desse governo atual com relação à cultura, com o governo que passou. Queria qual a sua impressão e se já se sente alguma coisa ou é a mesma coisa? Não, já deu bastante diferença. Digo, nas duas vertentes, né? De lá para cá e daqui para lá. As pessoas... Então explica direitinho para nós aí. As pessoas o pessoal que está nos escutando. Estão buscando mais a cultura. Né? Óbvio que para ela buscar, ela precisa ter acesso. Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente entende que estão abrindo mais portas para esse acesso à cultura em todas as vertentes, né? Sociais, mas as pessoas também estão se sentindo mais à vontade para procurar. A gente fala da questão durante a pandemia, né? Ninguém ficou sem cultura.
todo mundo, Mas um livro, os artistas... um filme, alguma coisa, séries, tem, né? Enfim. Os artistas sofreram bastante, né, Com Virgínia? certeza. Por conta da E uma falta de incentivo também. Não, né? não tinha um incentivo Sim. e interrompeu os espetáculos, ficou uma Exato. coisa... Foi Eu lembro bem que nós complicado. chegamos a participar de várias vaquinhas para ajudar vários artistas artistas. a sobreviverem. Mas a gente não... Eu acho que não se esperava, né? Acho que o mundo não esperava o que aconteceu. Então, pegou todo mundo de surpresa. É óbvio que a cultura é onde a gente consegue aglomerar, ter mais pessoas usufruindo daquele benefício. Então, foi o primeiro ponto, né? Onde as pessoas precisavam se isolar e aí coube na cultura ficar somente em casa, no cinema. As produções pararam de um modo geral, né? Por conta do risco aí. Então, agora a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel, né? As produções estão sendo retomadas com muita vivacidade, está vindo muito rápido as coisas, testes, eventos, espetáculos, filmes, produções de comerciais, enfim. Então, a gente entende que retomou as políticas públicas também, né? A gente tem que entender agora, né? Ter esse parâmetro com a nossa ministra aí da Cultura, que tudo mudou, né? Tudo mudou. Uma negra, né? Lindíssima, talentosa e que enxerga o artista como ele é, porque ela é artista, né? Isso. Eu acho que é isso. A gente ter lá, ocupando um cargo, uma pessoa que seja da área. É incoerente você colocar uma pessoa que seja um médico atuando no Ministério da Cultura, né? Não tem coerência. Como artista no Ministério da Saúde, né? Não tem coerência. Isso. Então, agora sim, acho que estamos aí... esperançosos, acho que é essa a palavra. Acho que para trás, eu acho que não dá para andar mais. Eu acho que a gente não deve permitir, né? Andar mais. Você falou bem, não deve permitir, porque existe risco. Sem e dúvida. os ataques continuam. Sim. Então, a nossa missão, né? A nossa tarefa é não permitir. Não permitir. É sempre... que haja, né, a democracia, que embora seja essa democracia que a gente sempre tem muitas restrições, mas melhor, né, do que o que eles estavam querendo implementar, né? Com certeza. E esse ódio, essa raiva de todo mundo e a corrupção, né, que estava terrível, né? rodando. Então essa é uma tarefa gigantesca, né? Gigantesca. Deixa eu te perguntar, mas eu gosto de cutucar. Mas eu queria saber de ti, Virgínia. Tudo bem, você vai no teatro, vê aquelas coisas maravilhosas, e você, às vezes, um monólogo, uma pessoa só fazendo todo um espetáculo e tal. Mas eu queria que você contasse pra gente, se é que aconteceu, provavelmente deve ter acontecido, os bastidores, se em algum momento aconteceu alguma coisa inusitada que vocês, assim, que às vezes você faz de conta que não percebeu, mas depois a gente vê e começa a dar risada do nada, porque às vezes o público nem percebe, mas dentro dos bastidores tem alguns casos, deve ter alguns causos desses. Tem muita coisa. Tem coisa que a gente não pode falar, inclusive, né? Mas a gente tem de coisas trágicas a coisas engraçadas, né? Nós, na oportunidade que nós tivemos lá na Argentina com o espetáculo Noites Negras, nós chegamos no país, todo mundo pegou uma virose, ficou todo mundo do elenco, técnico, enfim, todo mundo ficou ruim. Passaram mal e tal, e chegamos lá na sexta e o espetáculo já estrearia à noite, né? E no decorrer ali do espetáculo, eu sempre sou muito atenta, porque eu fico na cabine técnica, né, para não ter erro nenhum de cena e tal. E no meio do espetáculo, eles estavam cantando, estava até uma cena do Roberto Carlos, a gente falando do ilegal, imoral, como que é mesmo a letra? Ilegal, imoral ou... Engorda. Ou engorda. Tava nessa cena. E aí, uma das atrizes, de uma entrada de cena para outra, ela saiu de cena passou mal, vomitou e não voltou.
E a gente eu nem percebi. Aí a gente olha assim pra cena, falei, gente, tem alguma coisa, né? Não sei, quando estava uma fala aqui. Alguma coisa. Porque a gente já tinha o costume de ouvir na voz feminina as falas que ela dava. E de repente começou vozes masculinas, outros atores falando e tal. E eu só fui perceber que a menina não entrou mais em cena porque ela tinha passado mal, e eu só fui perceber no final, porque os atores, eles deram jeito lá atrás da coxia e se organizaram e vão fazer de tudo para Vi não ver, senão a Vi vai matar a gente, a menina já tá morrendo, mas a Vi vai deixar ela na Argentina e vai voltar pro Brasil sem ela, né? Ah, esses imprevistos, né? Devem ser assim. Tem umas coisas terríveis. Esse termo que você usou, não sei o que, na coxia, me explica aí o que é isso, é o termo que vocês usam no teatro. Na coxia é os bastidores, né? Aquela parte que o público não vê. Né? Então, ali acontece de tudo. Ali é que a gente... Ali é que é bom, né? Ali é que é bom. Bom, é ali que o pessoal morre do coração, né? Diz que é ali que o filho chora e a mãe não vê. Né? Então, a coxia é sempre onde a gente salva tudo ali para o público não ver, para tentar entregar sempre um... E nesse espetáculo, você acha que o público percebeu ou não, eu não passou percebi. batido? Eu não percebi, ninguém percebeu. É. Não perceberam, não, com certeza. E vocês ficam nervosos ainda antes de uma estreia ou antes de entrar no palco, antes de abrir a cortina? Se não tiver o nervoso, tem alguma coisa errada. Então não dá, tô super calmo, super tranquilo, vai dar ruim. Apresentação, né? Vai dar ruim. Então a pessoa tem que estar tensa, porque acho que enquanto você está tenso, você fica atento. A partir do momento que você relaxa, e a gente até comenta muito da questão do espetáculo em 2 sessões. Você faz a primeira sessão, você está tenso, você joga toda a energia ali e tal. A segunda sessão tem um intervalo entre uma e outra. Então é hora que às vezes o ator relaxa, fica tranquilo. Deu tudo certo na primeira, vai dar tudo ok na segunda, e geralmente não dá. Né? Tira o foco, né? Tira o foco. E me diz uma coisa, eu participei, eu vi, eu achei super interessante no final do ano, vocês fazem na escola uma premiação. Sim. Né? Mas muito, 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 muito legal, achei. Porque assim, uma valorização, né? Na verdade, praticamente todos os alunos, né? Eu não sei se são todos, porque o auditório estava repleto, estava cheio. Sim. Mas é como se fosse o Oscar, né? Tem as indicações, tem a banca, tem os ganhadores, né? Mesmo. Tem a estatueta. A gente faz aí anualmente os melhores do ano, que no decorrer do ano, os alunos eles fazem as apresentações, monólogos, enfim, tudo que eles fazem na escola, como TCC, né? Como trabalho de conclusão ali de curso. E ao término disso, no final do ano, a gente, através das notas, a gente faz a premiação de categorias, como o Oscar, né? Como melhor ator, melhor atriz na categoria de cinema e audiovisual, ator e atriz em teatro, composição plástica, conjunto de elenco, enfim. E aí a gente faz essa premiação aí baseado nas notas que eles tiveram no decorrer do ano, como uma forma de incentivo e motivação para eles. Mas é uma festa, né? Sim, é uma festa. As torcidas ficam... as turmas, né? Ficam em torcida, é bem legal. Mas as crianças não estavam, né? Não, as crianças, nós optamos em não fazer esse tipo de premiação, justamente para que não houvesse essa questão. É diferente, a dinâmica é diferente, a expectativa, exatamente, porque das crianças, a metodologia de ensino já é diferente, a gente lida com as crianças totalmente diferente, porque a gente também tem a questão dos pais, que às vezes criam uma expectativa na criança e que às vezes nem a criança tem aquela aptidão ou vontade de estar ali. Então, a gente decidiu que a gente não faria isso no núcleo infantil para justamente não desmotivá-los, né? Então, é muito precoce você dar uma premiação para uma criança onde ela está estudando, tem crianças que entram sem estar alfabetizadas, então o processo de aprendizado é diferente, então a gente optou em realmente não fazer. Nem maturidade, né? Às vezes se esforça e não vai ganhar um prêmio, não é valorizado. Então... Virgínia, me diz uma coisa, outra coisa aqui curiosa. A escola de teatro que a Virgínia dirige, que é uma escola familiar, tô ligado que é uma escola familiar, que tua filha também é atriz, também é diretora, teu companheiro trabalha na iluminação, não tem todo...
Me conta aí como é que é, vocês almoçam, tomam café da manhã, dormem e acordam teatro. Me explica briga, aí né? como é que é isso. Também. Vocês conseguem fazer muitas cenas importantes. Me explica aí, que eu acho que talvez por isso que vocês são tão apaixonados, porque é um convívio sempre e direto, né? A Natália, minha filha, ela nasceu Ela no está teatro. aqui, inclusive, Ela tá com a gente, mandar um abraço para ela aqui. Próxima vez, uma hora a gente vai trazer ela para conversar aqui com a gente. Se transforma. Então, assim, a Natália nasceu eu falo que ela nasceu na coxia, né? Ela me acompanhou durante toda a minha trajetória. Na coxia, como ela falou antes, a coxia é os bastidores do teatro. Os bastidores, né? Então, a Natália nasceu desde criança, ela sempre me acompanhou, faz teatro desde novinha. Então, depois a Natália foi fazer cinema audiovisual, se formou em artes cênicas, se especializou em cinema, em diversas vertentes do cinema, e hoje ela é professora do curso de cinema e audiovisual da escola, e também ela é coordenadora do núcleo pedagógico, né, do núcleo infantil, infanto-juvenil da escola. Então, os pequenininhos lá, quem cuida é a Natália. Então, é claro que, assim, a gente... a questão de ser família fica muito mais fácil lidar, mas eu acho que se você fizesse essa pergunta para ela ia falar o quão é difícil trabalhar comigo, porque eu consigo separar muito bem as coisas. Então, não é fácil, né? Você acaba cobrando o dobro. Eu sempre prezo, não só a Natália, assim, o meu marido, ele ficou uma época, porque ele é cenógrafo, ele é ator também, cenógrafo, mas hoje está na área da saúde, então ele não está mais com a gente lá. Não está. Hoje só eu e a Natália e os outros professores, né? Sim. Então, eu falo que a Escola de Artes Cênicas é um projeto meu. É mais um filho, além da Natália, é mais um filho. Então, a gente sempre preza pela excelência no educar, no fazer cultura. Então, essa questão de, como eu falei, né, trabalhar em família nem sempre é um mar de rosas, porque até a gente afinar para que tudo saia corretamente, a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, a gente lida com sonhos. Então, você lidar com sonhos não é para qualquer um, né? Acho que a visão que eu tenho é que eu sempre que eu estou lidando com o sonho de um aluno, eu penso que pode ser o sonho da minha filha. Então, a gente tem que ter essa cautela, né? É muito perigoso você lidar com o sonho da pessoa, porque a vida dela está ali, né? Então, tem muita gente que procura a gente, que fala assim, meu pai, minha mãe me obrigou a fazer direito, medicina, ou tá aqui meu diploma, agora eu vim ser feliz, agora eu vim fazer o que eu amo. Então, é nesse viés que a gente se preocupa, né? Que você está lidando com o sonho, com a vida. Então, a questão da excelência no educar e falar de cultura é o que a gente preza muito na escola. Então, não é tão simples assim trabalhar com a mamãe, né? Com certeza. Elas acham que mas um dia você pergunta para ela que ela vai te falar como é bom trabalhar comigo. Qualquer dia ela vem aqui fazer uma conversa com a gente. Não sei não, ela tá naquele grupo dos tímidos que eu te falei. Mas ela se transforma. Não é falando assim dela, Sim. mas quando eu assisti a Peça das Mulheres, eu falei, não, é a Natália, porque é outra personagem, né? Mas fora dos bastidores. Muito interessante, muito interessante. E você é rígida, né? Tem que eu já ser. vi, você tem que ser. leva as coisas muito a sério. Eu acho né? que o sucesso profissional, ele tá aí, né? Eu acho que, primeiro, o respeito pelo ser humano, o respeito com quem você está lidando, como eu falei, e depois você tem que ser exigente, né? Eu acho que o meu papel na escola é sempre tirar o máximo dos alunos. Então, a tia ruim do rolê sou eu, entendeu? A bruxa do rolê sou eu. Aí que endurecer pelo se não perder a ternura jamais. Isso mesmo. Sempre tem aquele que é o... Sim, né, que sim. fazer o papel do... Mas, Virgínia, mais uma coisa. Porque como você trabalha essa questão de fazer as peças, né? De escrever, dirigir e tal, porque você tem um determinado assunto, a partir daí você começa a trabalhar. Como é que você constrói, como é que é essa construção do dia a dia por exemplo, porque eu percebi essa peça que você fez, que na verdade é uma peça de não chega a ter 20 minutos, 15 minutos. É uma intervenção. É uma intervenção. Isso. Que você fez em uma semana e, cara, e assim, os motivos
as pessoas que você focou, para mim eram pessoas muito importantes. E eu achei maravilhoso, assim, foi de uma sensibilidade, como é que você constrói essa porque é tudo uma sacação, uma coisa diferente, né? Como é que você faz aí? Se dá um estalo, ou dorme, sonha? Nelson Rodrigues, sai daqui do meu lado. Plínio, por favor. Você escreve sozinha? Você pensa sozinha? Não, então, a escola, a visão para a escola, a visão acadêmica, a gente sempre usa textos que já, né, são conhecidos. Então, a gente faz lá, semestralmente, a mostra Nelson Rodrigues, mostra Plínio Marcos, né, que a gente vai falar do realismo, do naturalismo e tal. Então, a escola tem mais essa vertente. Aí, quando a gente vai fazer o trabalho que é do grupo profissional, aí a gente sempre busco também, como eu te falei, né, os textos sempre que tem um viés político ou algo específico que é pedido ali. A gente fala que é o teatro encomendado. A gente tem, quando eu quis falar do Vozes da Guerra, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho Wagner Freitas Correia, que é um autor, um dramaturgo aqui de Santos, conhecido, já escreveu muita coisa, tem várias obras aí publicadas, tem textos infantis premiados. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa assim, mais específico, histórico, eu recorro, como foi o Vozes da Guerra. Eu queria falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mandei todas as ideias para ele e ele transcreveu ali para texto. Aí a parte mais focada na ditadura, que é o que eu mais me especializei. Então, aí sim, aí é questão de inspiração mesmo, o que toca, eu sempre falo, se toca em mim, vai tocar quem vai assistir. Então, eu acho que assim, não tem muita explicação, é muito mais de sensibilidade mesmo. Mas então, teve os esquetes, por exemplo, do 8 de março, o Dia das Mulheres, cômicos. que foi uma comédia muito, Sim. mas com uma mensagem, né? Fizemos Naquelas até comédias uma bobas. homenagem ao Big, falamos até dele em cena, né? É verdade. Você não está sabendo porque foi feito para as mulheres escutar. Mas o que foi? Não, eles apresentaram logo no começo, No já faz um sindicato. tempo. Que tinha uns biombos, assim, a gente... Sim. E aí tinha um ator que vinha na frente, assim, imitando o Big direitinho. Lembra? A gente improvisou a coxinha, nós improvisamos, né? Sim. Foi muito... Então, aquilo lá foi escrito, não foi tirado de nenhum lugar, não, né? E aquilo é do dia a dia mesmo, a sua né? criatividade. Você vê, quando nós fizemos num hospital aqui em Santos, eles pediram pra gente fazer um trabalho lá para apresentar sobre a Semana da Enfermagem. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no hospital, fiquei 2 dias lá, em todos os setores de enfermagem. Então, comecei a observar as peculiaridades daquelas pessoas que trabalhavam ali. E aí, a gente está ali no dia a dia, a gente vê várias coisas, por exemplo... tinha umas enfermeiras mais novas, iam de salto alto. As mais novas que eu digo de formação, começaram a trabalhar na enfermagem agora, iam todas arrumadas, impecáveis, de salto alto. As mais antigas iam de crocs. Então, foi uma das coisas que eu falei, vamos colocar isso, né? Então, a gente colocou uma cena no espetáculo justamente de uma atriz falando, por que você tá de crocs, né? Sabe que você já tá há muito tempo aqui e tal. Então, é a questão da observação mesmo, você ir buscar a peculiaridade daquele espaço, daquele lugar e levar aquilo pra comédia, né? Acertar o time da comédia e brincar, e se divertir. Né? Com certeza. Quer dizer, que aguçar a observação, né? Porque aguça, né? Sim, a crítica, porque você já tem e tudo, né? Quer dizer, tem que estar os atento, detalhes, Mas, muito legal. mais uma coisa, assim, você, por exemplo, quando você está construindo, está criando, você consulta a Natália, por exemplo. Natália, dá um feedback aí, como é que tá essa coisa, tá legal, como é que é, ou outras pessoas, ou pergunta assim para alguém que não tem nada a ver, para ver o que é que as pessoas sentem, como é que é. Eu geralmente recorro à Natália, porque a Natália, ela tem uma cabeça para parte de audiovisual. Os roteiros de cinema, todos da escola são criados por elas. Eu falo, gente, onde cabe tanta informação aí dentro, né? Onde que cabe tanta criatividade? Porque, que nem agora, acho que ela escreveu 14 roteiros, né? Roteiros infantis, mais os adultos, enfim. E aí é muita ideia diferente, né? Muita ideia e muito tímida, que nós estamos falando aqui dela, ela está se escondendo, quase se escondendo. Da mesa ali. E Virgínia,
como é que, continuando assim, mas mudando um pouco, como é que está o mercado, né? Porque a escola é profissionalizante. Tem a demanda, mas tem... Sim. Eu acho que cada vez mais o mercado está mais competitivo, né? Então, vai sair à frente sempre aquele ator que está mais bem preparado, que está mais... que tem um conhecimento maior dos métodos de interpretação que estão surgindo aí em Nova York, em Los Angeles, de interpretação, né? Então, esse olhar, esse meu olhar de direção é justamente aí. Eu tento sempre estar me especializando para trazer essas linguagens para que o ator esteja sempre evoluindo para ele poder ficar ali, ele conseguir concorrer no mercado de trabalho, né? Então, quanto mais a gente dá ferramentas para o ator, mais forte na concorrência ele fica. Então, o intuito da escola aqui, da profissionalização do ator era justamente esse mesmo. E você acha que a cultura geral, a pessoa ter uma cultura geral ajuda nesse desenvolvimento? Sem dúvida. Ser ator, eu sempre falo que ser ator é 24 horas, né? Você não... hoje eu vou ser ator porque eu vou na aula de artes cênicas. Não, você é uma mudança de vida, né? Você tem que abdicar de uma série de coisas que você faça para realmente se dedicar, como qualquer profissão. Então, quanto mais conhecimento, né? A gente fala que o ator vai fazer uma composição de um personagem. Ele precisa estudar a história daquele personagem, geografia, preparação vocal, corporal, se dança, como que dança, como é que ele anda. Então, quer dizer, você precisa ter... A atuação, ela exige que você tenha um conhecimento amplo de tudo, né? O ator, ele tem que ter conhecimento, tem que ter leitura, tem que saber falar o português corretamente, sair dos vícios de linguagem, enfim, tem que ter conhecimento. Eu acho que isso ajuda muito o ser humano na sua evolução, né? Então, acho que eu sou suspeita, mas todo mundo tinha que um dia fazer um cursinho ali de atuação, de teatro, para tirar um pouco a inibição, mas principalmente para ajudar no conhecimento, né? Na busca pelo conhecimento. Então, ser ator, se a pessoa quer muito, ela tem que entender que ela vai ter que estudar bastante para conseguir continuar nessa área. E para montar essa montagem do personagem, sim, né? E a busca, então, de contextualizar, de conhecimento, isso que eles chamam de laboratório? Não, não, o laboratório essa é a pesquisa de linguagem que a gente fala, né? O laboratório é você vivenciar o que é aquele ambiente que o teu personagem vive, né? Como a gente tem um exemplo do Rodrigo Santoro, né? Que foi o filme dele no manicômio. Ele foi visitar alguns manicômios, né? Ele esteve durante um tempo para ver a vivência, para poder fazer o neto do bicho de 7 cabeças, né? Então, o laboratório é isso. A gente chama o laboratório em loco, é você ir até o local, conversar com aquelas pessoas, vivenciar, ser um pouco daquele personagem para você poder conseguir construir o teu gestual, as tuas emoções, enfim, tudo aquilo que vai te deixar mais perto do personagem que você está vivendo. Então, o laboratório é o ator ir até lá. E ali lá. Quando dá, né? Quando dá, tem que dar. Porque eu vi o Wagner Moura falando, né? Quando ele fez na Colômbia, né? Ele foi para a Colômbia, ele não falava espanhol, para poder ser o traficante, aquele traficante, o Escobar, né? Então, eu vi. Então, isso que é o laboratório, né? Isso não é para todo mundo, né? Que as grandes produções, né? As grandes produções, elas já determinam esse custo, né? Então, para a novela vai ser gravada fora do país. Então, ali a produção já vai levar o elenco para lá 2 meses antes, para você, às vezes, se habituar ao clima do lugar, né? Você vai gravar uma novela lá no sertão nordestino, você leva o carioca, você tem que levar ele pelo menos com 1 mês de antecedência, senão ele morre quando chegar lá, né? Então, é a questão de se habituar, para levar o ator para aquele contexto. Então, as grandes produções, elas já são bem preparadas nesse sentido. E as pequenas produções, né? Pelo menos o trabalho que a gente desenvolve com os alunos, dentro das possibilidades, é sempre fazer com que o ator tenha uma vivência maior daquilo que ele está buscando interpretar. E me diz uma coisa, qual foi o trabalho
mais difícil que você achou de construir? Para mim, como atriz, eu acho que foi o... Como atriz, como diretora, assim, porque tem vários problemas, mas sim. assim, que chegou assim, porra, cara, puta, será que nós vamos conseguir? Eu acho que foi A Mãe de Bodas de Sangue, que faz parte da trilogia do Garcia Lorca, que é um texto espanhol. E foi a busca por esse contexto. Eu não pude ir até Andaluzia, não pude ir até a Espanha, né? Então, acho que fazer essa busca mesmo para a composição do personagem, a repressão no regime de Franco, então também tinha um viés político, então a gente tinha que trazer tudo aquilo para a composição do personagem. E uma das curiosidades trágicas do Bodas de Sangue, que na estreia do espetáculo aqui no Teatro Municipal, assim que eu entrei, o Teatro Municipal, antes da reforma, ele tinha umas lâminas segurando o carpete ali na subida da escada. E uma das curiosidades foi que assim que eu entrei em cena, eu pus o pé e rasgou meu pé embaixo. E ali foi o início do espetáculo Bodas de Sangue, que eu fui até o final do espetáculo. Sangrando, os atores olhando assim pra mim. Gente, o que aconteceu? Literalmente sangrando, Bodas de Sangue foi lá 1h30 de espetáculo com o pé sangrando. De lá eu fui pra Santa Casa, levei 13 pontos no pé. Nossa. E foi uma curiosidade trágica, né? Infelizmente. Mas acho que foi dentro de todo esse contexto, eu acho que foi a dificuldade, porque a mãe tem a questão da morte do filho, então eu acho que você buscar uma emoção ali próximo, sendo mãe. Então, esse conflito um pouco do pensamento até onde é a Virgínia, até onde é a personagem. Então, saber separar, ter uma boa direção que possa fazer... a gente fala da construção, mas também fazer a desconstrução. Senão, o ator sai pirado, né? Do processo. Então, saber separar, saber né? separar. Você pensa nisso, né? Isso realmente deve ser muito difícil, porque você entra e às vezes você gosta, né? Pô, mas isso aqui tá tão legal, tal, e para voltar, né? A gente tem várias histórias aí, né? De atores que às vezes até uma cena mais dramática, você vai com tanta profundidade naquele trabalho que é difícil até você retomar aquilo na cena. O ator ali fica um tempinho até a mais conseguindo retomar a emoção, parar de chorar e tal, de tanta profundidade que você, né? Você se joga, você mergulha. Então, mas é isso, é vida, né? Pra gente que tá nessa área, eu acho que é uma das melhores experiências, né? Que é você poder viver outras vidas sendo você mesmo, né? Consciente. A gente fala sempre que o trabalho do ator é um trabalho do inconsciente consciente. A gente tem que ter sempre a consciência do que você está fazendo para não viajar, não surtar, nada disso. Que interessante isso. Olha... Gente, a gente podia ficar aqui batendo papo, né? Até com certeza, muito tempo. Mas a gente vai ter que encerrar agora. Se você gostou, com certeza gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê o like. E aí, viva a cultura! Viva a cultura! Aliás, eu quero perguntar, eu estava encerrando. Virgínia, quem quiser saber mais da sua escola, aonde procura, qual é o endereço? A escola inclusive está com matrículas abertas agora para o núcleo infantil e para o núcleo adulto também, para as turmas agora que iniciam no 2º semestre. Então, é só entrar em contato com a gente através das redes sociais, né? Que nós temos a página lá no Instagram, Escola de Artes Cênicas de Santos. Lá tem além dos trabalhos dos alunos, que a gente sempre tenta colocá-los no mercado de trabalho, tem bastante coisa ali de referência para quem quer ter certeza se a escola é confiável, o trabalho que a gente desenvolve está lá. E aí é só entrar em contato com a gente lá, que a gente passa o WhatsApp para... o WhatsApp acho que é 1399168, não sei, tinha alguém, não sei também, não lembro. A produção aí, passa aí o telefone. Procura a gente pelo Instagram mesmo, que aí lá a gente manda todas as informações. Escola de Artes Cênicas de Santos, viu, galera? Eu tenho certeza que tem muito artista e muita gente com vontade. Nós vamos pegar e depois vamos colocar lá no rodapé da... No rodapé. Foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Aí, tem outro programa mais tarde. E deixa eu falar só um negócio aqui. Virgínia, tá vendo como a gente tinha muita coisa pra... É emocionante conversar, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito, muito, muito interessante. Não só pelo talento que vocês têm, mas também pelo que vocês propõem a transmitir
para a população, para o povo. E esse trabalho que a gente vai desenvolver, nós, o Sindicato dos Bancários quer desenvolver junto com a Escola de Teatro de vocês, com a população, principalmente a população mais carente. Perfeito. Nós queremos ir para as ruas e discutir, conversar. E é isso. A cultura abre a mente e as pessoas começam a intervir de uma maneira muito mais interessante. Parabéns para o trabalho que vocês desenvolvem. Vocês viram, né? Como a gente tinha... É isso aí. 2 vezes. E o nosso agora farol vai encerrar. sempre aceso, né? Parabéns, Farol Virgínia. iluminando. Vamos Abaixada. seguir. É isso. Viva a cultura. Viva a cultura. Viva!